E ali. Começou? Aqui já. Beleza, pessoal? Então, mais uma live nossa aqui da JA, tá? Essa live a gente vai estar ao vivo tanto no YouTube, tanto no Instagram. Beleza, pessoal? Só para confirmar, vocês estão escutando, estão ouvindo bem a gente aqui? Se vocês estão escutando bem, dê um ok ali. Se estão vendo bem a gente, dá um ok ali para a gente estar começando a nossa live. Estão ouvindo bem, Daniel? Estão dando Tudo ok certo. ali? Tá tudo certo? Beleza, pessoal? Então, como eu já falei, tá? Essa live aqui ele tá ao vivo tanto no Instagram da JA e tanto no YouTube da JA. O que a gente vai fazer nessa live aqui? Nessa live a gente vai estar fazendo a aplicação final dessa bolacha aqui, ó. Tá? A gente tem uma bolacha aqui, o lado de baixo já está feito, tá? Agora a gente vai fazer o lado de cima dela, tá? Então a gente vai estar jogando uma resina aqui em cima, a gente vai deixar escorrer, a gente vai estar usando um rolinho e um pincel para estar espalhando essa resina aqui. E também vamos estar usando uma espátula dentada, tá? Uma espátula dentada de 2 milímetros. Qual a resina que a gente vai estar usando aqui em cima para estar fazendo essa aplicação? A gente vai estar usando a resina da Razin de baixa espessura, tá? E o endurecedor de baixa espessura da Razin, tá? Qual que é a proporção de mistura desses dois produtos, componente A e B, tá? A proporção de mistura é 2 partes de resina, 1 parte de endurecedor, beleza? Antes de nós começar a fazer essa aplicação aqui, tá? Eu vou estar falando um pouco sobre os produtos da Razin, tá? A gente tem mais alguns produtos, tipo essa resina de alta espessura aqui, tá? Que é uma das melhores do mercado, topzera, tá? Ela tem uma grande proteção UV e também a gente tem uma resina de média espessura, beleza? E também a Razin tem os pigmentos mais exclusivos do Brasil, tá? Verde alumínio, roxo alumínio, tá? Alumínio, a cor alumínio, o chumbo, que é uma cor exclusiva nossa, ninguém tem, tá? Esse azul alumínio aqui também é exclusivo, então a gente tá cheio de pigmento exclusivo da Razin, beleza? Mas nessa aplicação aqui, tá? A gente só vai fazer uma aplicação incolor, tá? A gente vai aplicar uma resina incolor aqui em cima. Como você pode ver, essa bolacha ela já foi lixada, tá? Eu já selei ela usando o nosso selador de madeira, tá? O selador da Razin, tá? Eu já selei ela. Na hora que eu selei ela deu algumas imperfeições, eu vim aqui com uma lixa 220, tá? E lixei ela toda com uma lixa 220 para deixar ela bem lisinha. Tá? Então, agora ela ficando lisinha desse jeito que tá, você pode ver que está toda riscada, tá fosca, tá? Ela tá lisa, mas a gente vai estar aplicando a resina de acabamento para dar o brilho agora, beleza? Vamos lá então. Essa resina aqui, ó, tá? A proporção dela de uso é em peso, não é em ml, é em peso, beleza? Ariel, se tiver alguém fazendo alguma pergunta ali, já pode me passar aqui que a gente já vai indo respondendo, beleza? Beleza. Então assim, ó, para a gente estar fazendo a mistura dessa resina aqui, tá? A gente vai usar uma balança de precisão, tá? A gente tem a balança aqui, a gente vai estar usando uma vasilha, tá? Vai estar montando aqui em cima. Na questão do gasto, qual que é o gasto que eu vou ter para fazer uma aplicação desse tamanho aqui? O gasto que você tem quando você vai deixar escorrer a resina em cima de uma bolacha, eu vou dar um exemplo dessa bolacha aqui. Isso aqui é uma bolacha que a gente joga uma resina e deixa escorrer na lateral. O gasto dela por metro quadrado é 1,2 kg por metro quadrado. Daí a gente bota mais uma margem de segurança. Então eu passo por 1,5 kg. Então eu faço 1,5 kg, tá, de produto A e B, os dois componentes juntos dando 1,5 kg de uma margem de segurança, tá? 1,5 kg por metro quadrado. Essa bolacha aqui não tem como a gente medir exatamente a metragem quadrada dela, porque ela é toda ondulada. Então eu vou estar calculando aqui
menos de meio metro quadrado, tá? Então, a gente olhando ela aqui, eu tenho certeza que aqui tem menos de meio metro quadrado. Então, eu vou estar fazendo 600 gramas do produto, tá? Do componente A e B. Tem alguma pergunta ali? Qual politriz você recomenda, da Vonix ou DeWalt? Tá, na questão da politriz, para a gente fazer o polimento, eu recomendo da DeWalt, tá? É a melhor politriz que tem no mercado. Mas aqui o valor dela é tipo assim o dobro. Então, se você estiver começando, tá, a fazer a mesa resinada, você talvez não precisa comprar uma DeWalt, que é a top. Você pode estar comprando uma outra, com uma marca mais inferior, e quando você vê que você tem uma necessidade de estar usando ela todo dia, daí sim você passar por uma DeWalt, que é a mais top, beleza? Perguntaram aqui qual resina que está sendo utilizada. Como eu já falei no começo do vídeo, a gente está usando a resina da Razin. Razin Resina. Essa resina aqui é uma marca minha, tá? É uma marca da JA. Com mesa resinada, consigo ter uma boa renda? Vamos lá. Como em qualquer outro negócio, você consegue ter uma boa renda sim, tá? Mas você tem que saber fazer esse negócio acontecer, entendeu? Vou dar um exemplo. Tem muita gente que começa a vender roupa, importa, importa. Tem gente que começa a vender roupa, importa, importa e fica rico. Mas tem gente que vai começar a vender roupa, importa, importa, não consegue. Não fica rico, não consegue nem dinheiro para se manter. Então, mesa resinada é igual. Sim, você consegue ter uma renda excelente, sim, mas você tem que saber divulgar o seu serviço, você tem que saber para quem fazer a divulgação e você tem que ser uma pessoa experiente para fazer uma mesa perfeita, uma mesa bonita. Então, eu vou dar um exemplo. Uma bolacha dessa daqui, ó. Essa bolacha em si, essa madeira aqui, para mim, aqui na minha região, ela custa em média de R$50 a madeira em si, tá? E eu no total aqui, eu gastei 1,5 kg de resina para estar selando, tá? E vou estar gastando agora mais umas 700 gramas de resina para estar fazendo esse acabamento final aqui em cima, beleza? E aqui embaixo também, eu gastei mais ou menos umas 600 gramas para estar fazendo esse acabamento final aqui embaixo. Então, no total ali, eu vou estar gastando 2,4 kg de resina, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O valor da madeira com o valor da resina, eu vou gastar mais ou menos 200 a 250 pila para estar fazendo essa mesinha aqui. Pé você pode fazer um pezinho de ferro, que vai gastar uns 50 pila. No máximo você vai gastar em uma mesa dessa aqui, no máximo, jogando alto, R$300 para fazer. E você consegue vender tranquilamente por R$500 a R$600 uma mesinha desse tamanho aqui, entendeu? E se você pegar uma bolacha dessa aqui um pouco maior, o gasto não vai ser tão maior, entendeu? Vai ter ali uns R$100 a mais de gasto, mas só que o lucro seu vai aumentar bastante. Você vai poder vender por R$700 a R$800 uma mesinha um pouco maior que essa daqui, que o gasto não aumenta muito. Então, sim, você consegue ter renda e você consegue ter um lucro bastante expressivo vendendo mesa. Posso aplicar a resina em cima do granito para reformar uma bancada? Na questão de aplicar resina em cima de granito ou aplicar resina em cima de qualquer outro tipo de superfície, tá? As únicas superfícies que eu não recomendo estar aplicando resina é em superfície de plástico, tá? Que em cima de plástico a resina não aguenta, beleza? Então vamos lá, em cima da superfície de granito você pode aplicar sim, mas dependendo para que você está usando esse granito, você vai ter que fazer o que? Um lixamento e uma limpeza. Se você está usando ele em uma cozinha, ali na cozinha, ela penetrou bastante banha para dentro do granito, que o granito é uma pedra, mas não é uma pedra selada, tá? É uma pedra cheia de poro, ela está cheia de furo, então entra bastante graxa, banha para dentro dela. Então, o correto é você fazer um lixamento bonito, um lixamento bem feito e uma limpeza química. Daí sim você pode vir aplicar resina epóxi em cima dela. De uma camada para outra, devo lixar a superfície para aplicar? Se sim, qual grão usar?
Assim, ó, igual esse exemplo aqui, ó. Eu fiz um selamento aqui, tá? E fiz um lixamento. Qual o motivo que eu fiz esse lixamento aqui? Por motivo que a aplicação do selamento que eu fiz aqui não ficou perfeito, e não ficou bonito, não ficou uma aplicação lisa, ficou com uma ondulação, ficou com um pozinho, caiu um bicho, deu alguns defeitos. Daí sim eu fiz um lixamento para remover esses defeitos, para deixar a superfície o mais perfeito possível e lisa, beleza? Mas se você, vamos supor, você vai fazer uma aplicação final, agora, em cima dessa bolacha eu vou fazer uma aplicação final, para deixar um espelho. E por um acaso caiu um bichinho, ou por um acaso deu um bunchzinho, alguma coisa, você vai ter que lixar sim, para aplicar uma outra resina em cima para estar removendo isso, tá? Mas por um acaso você vai fazer uma aplicação de baixa espessura, para depois vir mais uma aplicação. Eu vou dar um exemplo. Você quer uma camada de 1,5 cm, você só tem resina de baixa espessura. Você vai aplicar a camada de meio centímetro. Então você aplicou uma camada de meio centímetro, não deu nenhuma imperfeição e não passou 7 dias, você pode aplicar a outra camada em cima da resina sem lixar. A questão é, você não pode deixar passar de 7 dias. Aplicou a resina, tá? Não deu nenhuma imperfeição, não caiu nenhum peixinho, não passou dos 7 dias que você aplicou aquela camada, você pode vir com uma outra camada em cima sem lixar. Mas se você aplicou a resina, não deu nenhuma imperfeição, tá tudo bonitinho, mas você deixou de passar 7 dias, passou 10 dias, daí você vai aplicar uma outra camada em cima dela. Você precisa lixar, que a resina ela seca de um dia para o outro ao toque, mas ela leva até 7 dias, tá, para ter uma cura total. E depois que ela teve essa cura total, uma camada em cima da outra não tem uma boa, como eu posso falar, ela não cola bem, entendeu? Então tem que abrir os poros daquela camada para vir a outra. Passando de 7 dias você tem que lixar. Se for menos de 7 dias, não precisa lixar. Perguntaram aqui, como é que eu faço para comprar os produtos de vocês? Para comprar os produtos nossos, tá? A gente vai estar deixando o contato dos vendedores debaixo da live aqui, é o WhatsApp. É só você entrar em contato através do WhatsApp, que a gente vai deixar embaixo da live aqui, e passar o projeto de vocês. Se vocês já têm algum projeto, passa o projeto que o nosso vendedor vai calcular a quantidade de resina que você vai usar, o tipo de resina que você vai usar, e ele já vai te passar o valor da resina, a quantidade da resina que você vai usar e já o valor do frete. Só dando mais um detalhe, se vocês entrarem lá no Instagram da Razin, que é @resinasrazin, tem um botão do WhatsApp do Kaique, que é um dos vendedores lá. Aí fica mais fácil também. Posso aplicar resina em cima do verniz? Acho que é o verniz PU no caso, né? Tá, vamos lá. Eu recomendo sempre quando você for aplicar uma resina epóxi, tá? Que é essa resina epóxi que a gente usa para fazer mesa e piso. Toda vida que você for aplicar uma resina, essa superfície tem que estar limpa de tudo, qualquer tipo de outros produtos, tipo verniz. Eu não sei qual é o verniz que você quis dizer. Se é verniz PU, o correto é lixar. Se for verniz de tinta de casa, o correto é remover tudo, tá? Mas o mais correto é sempre a madeira estar limpa, tá lisa, não ter nada aplicado em cima dela para você aplicar a resina epóxi. Desde o selamento até a camada final, eu recomendo você usar só produto epóxi, tá? Se você tem uma bolacha lá que foi envernizado com uma tinta verniz, tá? Eu recomendo você lixar, remover todo aquele verniz, fazer uma limpeza química para retirar aquele verniz do poro da madeira para depois vir com o epóxi, tá? Então eu recomendo toda aplicação que você fazer com a resina epóxi, você pegar a madeira limpa, lisa, sem nenhum tipo de produto já aplicado. E se tiver algum produto aplicado ali, eu recomendo estar removendo tudo. Beleza? Então vamos continuar aqui um pouco para a nossa aula aqui e aqui uns 10, 15 minutos eu volto a responder mais algumas dúvidas.
Então vamos lá então. Assim ó, como eu estava falando, a gente vai usar essa resina aqui que é da Razin, de baixa espessura, a proporção dela é 2:1. O gasto dela por metro quadrado é mais ou menos de 1,2 kg por metro quadrado, mas a gente bota mais uma margem de segurança, 15%. Eu jogo 1,5 kg por metro quadrado, beleza? Aqui eu calculo mais ou menos, eu não medi aqui, tá? Mas no que eu olho aqui tem mais ou menos meio metro quadrado, então eu vou estar fazendo 600 gramas do total da mistura. Eu vou estar fazendo 400 gramas da resina, componente A, e 200 gramas do componente B endurecedor. Beleza? Balança. Aproveitando, qual que seria o produto para limpeza? A gente já vai falar, né, essa questão de produto de limpeza. Aqui eu só vou ter que trocar de vasilha, tá? Que essa vasilha não vai dar o suficiente. Olha, me alcança o moldinho daquele lá, fazendo por favor. Essa vasilha aqui a gente botou 400 gramas de resina aqui, tá? Então não vai caber os 200 gramas, as 200 gramas de endurecedor. Eu vou trocar de vasilha aqui, pega a outra de baixo, vai estar ali embaixo. Mira aqui. Na questão de limpeza, tá? O que a gente usa para limpar? Tá? A gente usa o nosso Epoxy Clean, tá? Então, o que esse Epoxy Clean aqui? É um álcool 99% puro. Então, tudo antes de você fazer, antes de você aplicar a espátula, tudo antes de você usar, o bom é você limpar, tá, as ferramentas usando ele. E também, antes de aplicar em cima da bolacha aqui, ou em cima de qualquer madeira que você vai aplicar a resina, é bom limpar o nosso Epoxy Clean. Se você não tiver ele, é um álcool 99% puro, tá? Álcool de poço, não, é álcool 99%. Então, aqui ó, a nossa vasilha aqui que a gente vai usar, ela tá suja. Molhei a estopa, tá? Vou pegar a estopa aqui, ó, e vou limpar. Ó, a limpeza está totalmente limpa, tá? Eu aguardo uns 30 segundos para o álcool sair, tá? O bom para fazer a limpeza com esse álcool aqui, que é 99% puro, tá? Ele em 30 segundos ele já está seco, então você já pode usar. Então a gente joga novamente em cima da balança, zera a balança aqui e eu vou jogar a resina aqui dentro para nós estar fazendo a mistura. Lembrando que aqui dentro não ia caber o total que eu ia usar, beleza? Porque é disso que eu troquei de vasilha. Lembrando que essas espátulas que eu estou usando aqui tudo, eu já tinha feito uma limpeza antes, tá? Ó, aquela estopa molhada de álcool, eu já limpei aqui, ó. Então, aqui ficou faltando um pouco, porque eu não raspei bem lá, então eu vou estar completando os 400. 400. Agora vamos botar 200 do endurecedor. Lembrando que na questão de mexer, tá? Eu sempre recomendo você mexer o produto, tá? Acima de meio quilo você mexer com o mexedor mecânico. Abaixo de meio quilo você pode estar mexendo com uma espátula. Mas acima de meio quilo, mexedor mecânico e espátula. Mexedor mecânico, mexe no meio, pega a espátula e passa nas laterais. Como aqui tem basicamente meio quilo, vou mexer só com a espátula. Mas passou de meio quilo, você tem que mexer com o mexedor mecânico
e a espátula. O mexedor mecânico você vai mexer no meio da vasilha, tá? E a espátula você vai pegar, raspar no canto do balde e no fundo do balde, tá? Tem muita gente que às vezes me manda mensagem: Alexandre, a resina não secou. O que eu fiz? Ah, você usou a proporção errada, você botou menos endurecedor. Não, Alexandre, eu tenho certeza, eu medi certinho, botei o tanto exato de endurecedor. Então, a segunda escolha é mal mexido, entendeu? Não resolve, às vezes, você botar a quantidade exata de endurecedor, mas você não saber mexer, os dois componentes não se unir bem, entendeu? Talvez você bota a proporção correta do componente A e B, o tanto exato, tá? Mas na hora de mexer, você vem aqui, faz assim e já joga. Então, isso não dá certo, você tem que mexer no mínimo 3 minutos. Quando é manual, dá 3 minutos no mínimo. E quando você for fazer uma mistura com mexedor mecânico, você mexe uns 2 minutos mecânico, pegar a espátula, raspar a lateral, raspar o fundo, o canto do balde assim, e dar mais uns 30 segundos de mexedor mecânico. E lembrando, sempre tentar usar vasilha redonda, porque quando você mexe assim, o redondo faz a mistura ficar mais homogênea. Se for uma vasilha quadrada, é um pouquinho mais difícil de mexer. Ó, mexer nos cantos aqui, ó, porque quando você está mexendo aqui, ó, o produto ele vai respingando no canto do balde, e esse respingo talvez não se misture no total. Então, ó, pegar, raspar o canto do balde, raspar o fundo também, o canto do fundo, e dar aquela boa mexida, tá? Abaixo de meio quilo pode ser só manual, tá? Acima de meio quilo, mexedor mecânico e uma espátula manual para você raspar os cantos. Aproveitando, uma pergunta no YouTube. Uma bolacha recém-cortada, quanto tempo ela leva para secar, para poder ser aplicada a resina? A questão de madeira que foi recém-cortada, isso vai depender da madeira, tá? Quanto mais dura a madeira, mais tempo ela vai levar para secar, tá? Mas hoje em dia existe estufa que tu paga para os caras secar. Em 30 dias ela vai estar seca. Mas se você cortar e deixar secar ao tempo e não deixar pegar chuva, umidade, deixar dentro algum lugar fechado, cara, é no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Mas dependendo da madeira, tá? Quanto a madeira quanto mais dura, mais difícil ela secar. Mais tempo ela leva para sair a umidade dela. Quanto mais mole a madeira, mais rapidamente ela seca. Mas como eu falei, tem empresa que tem estufa para secar a madeira. Talvez você pode estar arranjando alguma empresa dessa e tá pagando para estar secando a madeira. Em 30 dias ela fica sequinha. E lembrando, umidade da madeira tá ideal para você estar aplicando a resina, 15% de umidade, no máximo estourando 18%, tá? Como que você vai medir a umidade? Mercado Livre, um monte de loja que vende material de construção, que vende qualquer tipo de ferramenta, vai ter os medidores de umidade de madeira, tá? Medidor de umidade de madeira, diversas marcas, tá? Não importa a marca, com certeza quanto mais cara a marca, melhor ele é, mais certeiro ele é. Mas o correto é ter um medidor de umidade, beleza? Então aqui, ó, a gente já mexeu por uns 3 minutos.
tá? Quando você mexe a resina, tá? Você não pode deixar muito tempo aqui dentro do balde. Quanto maior o volume, mais rapidamente você tem que jogar em cima da peça, tá? Então assim, um volume desse daqui de meio quilo, eu posso estar deixando aqui dentro uns 10 minutos no máximo. Mas quanto maior o volume que eu tiver, se eu tiver 1 kg, 2 kg, 3 kg, eu não recomendo deixar mais que 5 minutos, tá? Mexeu, já jogou em cima da peça, tá? O correto aqui é nós ter feito uma limpeza antes, mas eu não fiz. Então vamos lá. Qual a limpeza que a gente vai fazer aqui? Usando o nosso Epoxy Clean, tá? Uma estopa bem úmida, tá? Ó, passar por cima dela tudo para tirar o pó, retirar qualquer tipo de contaminação. A limpa a mão, tá? Ó, a limpar a mão. Tem muita gente que fala, ah, mas tem que usar IP, tem que usar luva. É bom usar luva para você não sujar a mão, mas o complicado da luva é se a luva estiver suja, se a luva estiver molhada, úmida, se ela estiver com suor pro lado de fora, você não vai perceber. E quando você encostar na madeira, aonde você encostar ali, você pode estar contaminando a madeira, entendeu? Então, quando você fazer a limpeza da bolacha, a limpeza da madeira que você vai aplicar a resina, você tem que fazer a limpeza da tua mão, tá? E se tiver de luva, a gente faz a limpeza da luva. Mas eu não uso luva por causa disso, tá? Porque é muito fácil de contaminar a madeira. E muitas vezes que a gente joga a resina em cima da madeira, espalha ali tudo, daqui a pouco ela começa a abrir, ela abre. Por qual motivo que ela está abrindo? Nesse ponto ali tem algum tipo de contaminação que não está deixando fechar. É tipo água e óleo. Tá? Tu jogou um óleo dentro da água, o óleo não vai ficar fechadinho, ele vai começar a se expandir, que ele não se mistura, entendeu? Então tem que cuidar com essa parte. Limpou bem a madeira, tá? Limpou a mão, secou bem a mão, cuidar com o suor da mão, tá? Que a gente pode estar suando, tá? E depois que você limpou a madeira, evitar de botar a mão em cima da madeira. Espátula caiu no chão, faz uma limpeza na espátula também, tá? Essa minha estopa aqui está soltando um pouquinho de pelo, tá? Você tem que cuidar para usar a estopa que não faça isso. Ó. E o que você vai estar usando aqui agora? Um pincel, um rolinho, tá? Nesse meu caso aqui, como a bolacha é pequena, eu não vou usar o rolinho, porque o rolinho mal vai dar para rolar ela aqui. Eu vou usar só o pincel, beleza? Abro o pincel, deixo ele aqui em cima, não fico encostando ele nos lugares, já deixo ele alto assim, ó. Cuida para não ficar encostando em algum lugar que pode estar contaminado, porque se você contaminar o pincel aqui, quando você começar a passar aqui, pode começar a abrir também. Então, abrir o pincel, ó, ele está no alto aqui, ó. Dá mais 2, 3 mexidinhas aqui, ó, a resina. Joga basicamente toda a resina aqui em cima. Ó. Vou deixar um fundinho aqui dentro, tá? Espátula, bem devagarzinho. Lembrando, mesa tem que estar nivelada, tá? E a bolacha também, ela tem que estar lixada e nivelada. Essa minha aqui, eu já percebi que ela não está bem nivelada. Esse canto aqui ela está um pouquinho mais baixo, então ela vai escorrer um pouquinho mais de resina para cá. O que eu faço para evitar isso? Talvez ergue um pouquinho esse canto aqui, ó. Então a gente vai dar uma erguidinha nesse canto aqui, ó. É que na hora que eu joguei a resina, eu já vi que a resina foi para lá. Então você tem que cuidar nessa parte do nível, tá? A mesa em si tem que estar nivelada, tá? E a bolacha também tem que estar ela cortadinha bem certinho e ela tem que estar nivelada, beleza? Então, ó, espalhar, chega bem devagarzinho no canto, ó, com a espátula, ó, bem devagarzinho. Não deixa já escorrer demais, porque o que escorrer agora você vai ter perca, tá? Ó, bem devagarzinho. Ó, chega no cantinho. Vamos tentar não deixar escorrer já desde agora, tá? Só levar até no canto, ó. Ó, leva até no canto.
Essa ponta aqui da minha bolacha ela é um pouquinho torta, tá? Eu não quis planar mais ela porque senão ela ia ficar muito fina, então eu deixei esse cantinho um pouquinho mais torto ali. Talvez ela vai poder me incomodar um pouquinho de escorrer a resina ali. Ó, espalhamos nela toda, tá? Pincel, espátula novamente em algum lugar para não contaminar. Pega o pincel, ó, o restinho de resina que sobrou aqui dentro, ó, você já vai indo molhando aqui, ó, e já vai passando aqui, ó. Ó. Vai escorrer, você vai perder a resina, tá? Mas não tem jeito. É assim que faz. Essa nossa resina de baixa espessura aqui basicamente não tem bolha, tá? A gente pode falar até que ela é zero bolha, tá? Ela elimina todas as bolhas sem você estar precisando usar o maçarico, tá? Mas o correto é sempre você ter o maçarico em mão. Se caso der alguma bolinha, você ter o maçarico ali para estar removendo essas bolhas. Ó, fazendo desse jeito que eu falei, só chegando com a resina bem pertinho, não deixando ela escorrer já no começo, você vai poupar um pouco de resina. Lembrando, não pode deixar muita resina aqui dentro, tá? Aqui ficou só um pouquinho e também não pode ficar por muito tempo, tá? Daqui a pouco ela vai começar a esquentar, ela começou a esquentar, esquece, você perdeu a resina, nem usa mais. Então você tem que ser meio rápido para fazer essa parte aqui. Ó, você pode ver que não escorreu demais a resina embaixo, tá? Em cima tá perfeitamente, tá? Eu vou pedir pro Oriel vir com a câmera mais perto, a do Instagram, eu acho. Você vem mais perto aqui para eles dar uma olhada no brilho, o brilho da resina aqui. E depois talvez a gente venha com a do YouTube. Ó, você pode ver, tá, que tem bem pouca bolha, tá? Já a gente acabou de jogar, não tem nada de bolha, tá? Ela já quase sumiu toda, mas o ideal sempre é ter o maçarico, tá? Para estar retirando essas bolhas que possa vir ficar. Ó, você vê que aí passou rapidamente o maçarico, tá? Sumiu basicamente 100% já das bolhas. O que ficou vai levar mais uns 10 minutinhos, ele vai sumir. Se caso de 10 minutinhos não sumir, tá? Você volta novamente aqui com o maçarico e passa novamente o maçarico. Agora lembrando que quando você deixa escorrer, quando você faz uma bolacha assim para deixar escorrer, tá? Ela escorre e vai formar um espingo aqui embaixo, ó. Então, esse espingo você tem que remover agora, para não ficar se incomodando para lixar depois. E como que você faz isso? Ó, com a própria espátula, ó, você vai indo removendo. Mas você vai remover agora, a resina ainda vai continuar escorrendo. Então, você tem que voltar daqui a pouco, fazer novamente isso aqui, para evitar ter esse espinho embaixo, tá? Aqui uns 10 minutos você volta e faz novamente isso aqui, ó, remover o espingo.
Lembrando que você sempre faz a parte de baixo primeiro, tá? Vai dar esse espinho que eu tô falando aqui em cima, você vai tentar remover um pouco, vira, lixa, depois você faz a parte de cima. Aí vai escorrer e vai dar esse espinho ali embaixo. Daí você vai lá, remove esse espinho novamente. Se você achar que ficou bom, beleza. Se você não achar que ficou bom, talvez você faz um lixamento embaixo e um polimento para voltar ao brilho. Tem mais alguma dúvida ali, Daniel? Bom, eu acho que tu já respondeu a pergunta dele, mas ele perguntou se essa resina que está escorrendo não vai atrapalhar o outro lado. Que seria os pingos, eu acho, né? Mas tu já tinha respondido. Sim. Então, como eu falei, a gente faz o que? Eu fiz o lado de baixo antes, tá? E quando eu fiz no lado de baixo, ela escorreu e deu espinho aqui em cima. Só que eu peguei a espátula e passei aqui, ó. Entendeu? Então ficou bem pouco pingo. Aí eu vim com a lixadeira e lixei. Vocês viram que estava lixado. Agora eu estou fazendo o lado de cima. Ela vai dar a mesma coisa. Ela vai escorrer lá embaixo, vai formar esse espingo. Você vai ter que passar a espátula aqui, alguma coisa aqui, ó, para ir removendo esse espingo para não deixar excesso. Quanto menos excesso de pingo você deixar, melhor, tá? Mas vai ficar um pouco manchado de resina lá embaixo, sim. Aí, daí você vai decidir, você vai, depois que tiver seco, você vai virar, você vai ver, pô, não, só ficou um pouquinho lambuzado de resina embaixo, não faz mal, é uma mesinha baixinha, ninguém vai ver, beleza. Não, cara, não gostei desse lambuzado, eu vou ter que arrumar. Aí faz um lixamento para fazer um polimento. Começa com uma lixa 400, reduz até uma lixa 2000 e pule que vai ficar 100%. Posso colocar uma fita na lateral para evitar escorrer? Se você não quer escorrer, agora eu fiquei em dúvida, escorrer daqui para lá ou escorrer para baixo? Acho que seria na lateral ali em cima. Se for aqui em cima, sim. Se você não quiser deixar escorrer, pode botar uma fita aqui, tem que ser uma fita boa, tá? A gente vende uma fita verde aqui, aquela lá, Ariel, lá, ó. Pra alcançar, ó. Ó, a gente vende essa fita aqui, ó. É uma fita automotiva, tá? Essa fita aqui, ela é muito boa. Ela cola bem ao redor da madeira e quando a resina bate nela, não solta, tá? Existem umas outras fitas dessa daqui branca, tá? Que ela até cola bem, mas quando a resina bate nela, ela fica toda mole e solta. Então, essa fita verde aqui, ó, é a melhor fita que tem para fazer isso. Se você quiser colar aqui ao redor, você pode fazer sim. O verniz PU serve para quê? Quando usar? O verniz PU, tá? Ele serve para quê? O verniz PU ele serve para dar resistência a risco, tá? Ele tem uma maior resistência a risco que a resina. Mas só que verniz PU você vai ter dois tipos de passar ele. No rolinho, com rolinho, daí vai ficar um aspecto de textura, vai ficar feio, tá? Ou na pistola automotiva, daí você vai ter que saber trabalhar com pistola, mas aí você vai ter que ter um compressor grandão e uma pistola grande e vai ter que saber passar esse verniz PU na pistola, tá? Então ele dá uma resistência maior a risco. Tem mais alguma dúvida? A última dúvida, com quais ferramentas posso começar a aplicar o porcelanato líquido? Tá, na questão do porcelanato líquido, qual é o base que você tem que ter? Tá? O base é rodo dentado, que é tipo uma espátula dessa daqui mais grandona, tá? Um rodo dentado, um rolo fura-bolha, é um rolo redondo que ele é cheio de furo, tá? Um mexedor mecânico, tá? Espátula manual e uma lixadeira para lixar o chão. Só isso, o básico, esse é o básico. Mas aí, se você quiser ser um cara que quer seguir na carreira, aí vai ter um monte de outro equipamento que você tem que ter para deixar o serviço mais rápido, deixar o serviço mais limpo, fazer o serviço mais rápido, não fazer muita sujeira na casa do cliente, mas o básico é esse: rodo dentado, rolo fura-bolha, tá? Lixadeira, tá?
e espátula manual, e é isso. Sobre a questão da temperatura e umidade para quem mora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá que é mais frio. Beleza. Na questão de umidade, a gente tem um pequeno problema com a resina de baixa espessura, com alta umidade do ar. Tá? Quanto mais alta a umidade do ar, mais ruim de aplicar a resina de baixa espessura. Por qual motivo? Que a resina de baixa espessura, tá? Quando tem muita umidade do ar, a umidade do ar é a água no ar, tá? Ela fica caindo em cima da resina, essa umidade, e ela forma um blush, ela forma uma casca branca. Então, o ideal é você ter uma sala aquecida, que você consegue eliminar essa umidade do ar. Daí você não vai ter problema nenhum com blush na questão de resina de baixa espessura. Aí, vamos lá, vai ter resina de baixa espessura que quase não dá blush, que vai ter que ter um 90% de umidade de ar para dar blush. Vai ter uma resina de mais ou menos 80% de umidade do ar, tá? E vai ter a resina média de mercado, que basicamente são todas elas, que é 50% a 60% de umidade do ar. Então, você tem que ver com o seu fornecedor. A nossa resina da Razin, tá, de momento, tá, pode ser aplicada só até com 60% de umidade do ar. Falando de resina de alta espessura, aí já é totalmente ao contrário. Quanto mais frio ser, quanto mais úmido ser, tá, você pode, é melhor. Por motivo que ela não vai aquecer. Resina de alta espessura. Quanto mais seco ser, quanto mais quente ser, mais fácil dela ferver. Então você não pode estar usando. Então, por esse motivo que a gente sempre indica, quando você comprar uma resina de alta espessura, você está usando em uma temperatura de 20 graus. Beleza? E a resina de baixa espessura, o ideal é usar ela sempre acima de 25 graus. E a de alta espessura até 20 graus, a de baixa espessura acima de 25 graus. O ideal. O André tinha perguntado sobre polimento, mas a gente já tem uma live gravada sobre polimento aqui no Instagram da JA. Se você entrar lá, ela está gravada, tá? Explicando tudo sobre polimento e o professor fazendo polimento também. Sobre a pergunta ali, se a gente passou a tua pergunta, é porque a gente não consegue responder todas. É muitas perguntas e o professor está fazendo a aula aqui, tá? Então, se você quiser fazer uma pergunta, pode fazer de novo. E assim, pessoal, a gente vai deixar uma caixinha de pergunta aqui, tá? Então, quem não foi respondido hoje na live, pode deixar a sua pergunta na caixinha, que amanhã eu vou estar respondendo todas essas caixinhas de pergunta. Posso aplicar a resina epóxi em cima da resina cristal? Assim, você pode, mas dependendo do caso, tá? Dependendo o caso, eu não recomendo. A resina cristal, ela tem a tendência de rachar muito fácil, entendeu? Ela racha muito fácil. Qualquer batida ela racha, qualquer vez, se você aplicou uma resina cristal em cima de uma madeira, às vezes a madeira ela deu uma leve trabalhada, e você tiver uma resina epóxi em cima dela, a resina cristal vai rachar e a resina epóxi vai rachar junto. E só para informação, resina cristal, tá? Quando é falado de resina cristal, não é resina epóxi, tá? Resina epóxi incolor é uma coisa, resina cristal é resina de poliéster, beleza? Quando alguém fala de resina cristal, é a resina de poliéster, tá? Resina epóxi incolor é uma coisa, resina cristal é outra. Se eu não tenho espátula, eu posso espalhar com um rolinho? Você pode estar espalhando com o rolinho, se você não quiser com aquele aspecto, como posso falar que eu falei antes, um aspecto de textura, você tem que jogar um excesso. Que o rolinho, quando você espalha com o rolinho, você vai assim, ó, ainda você está espalhando, a volta você está removendo. Então, se você remover demais a resina espalhando com o rolinho, você vai criar um aspecto de uma textura
tá? Tipo uma tinta de uma casa, você olha para uma parede de concreto, não é uma pintura lisa, você vê um monte de textura. Se você espalhar com o rolinho, para não dar essa textura, você tem que ter um excesso de resina, tá? E não pode ficar para cima e para baixo. É uma vez para lá e outra para cá, e deu. Uma para lá e outra para cá, e deu. Cada vez que você fazer a aplicação com o rolinho, tá? Se você remover demais a resina epóxi, ela vai dar esse aspecto de textura. Mas se você usar um excesso bom e rolar bem poucas vezes, uma para lá e outra para cá, só você pode estar aplicando sim. Mas o ideal é ter uma espátula dessa daqui que custa R$10, beleza? São essas as dúvidas. São essas dúvidas? Então, beleza, pessoal, a gente fez essa live aqui para retirar um pouco das dúvidas de vocês. Aqui foi basicamente uma aula ao vivo para vocês de acabamento final da resina de baixa espessura, entendeu? Então, aqui a gente fez uma bolacha, mas você pode estar usando essa técnica para fazer qualquer tipo de madeira, qualquer tipo de mesa quadrada, mesa redonda, tá? Então, assim, ó. Então, todo mundo que fez alguma pergunta que não for respondido pode fazer novamente essa pergunta ali na caixinha de pergunta. E quem vê essa live agora, após encerrado, também pode estar deixando a sua pergunta ali na caixinha de pergunta. E no pessoal do Instagram, no pessoal do YouTube, eu peço, se você gostou da live, dê um like ali para nós que vai estar ajudando a gente a fazer a divulgação do nosso canal. Beleza? Até a próxima!